Olá, amigos. Vamos gravar a segunda parte do nosso estudo de O Livro dos Espíritos do dia 2/5 de 2020. Nós estamos estudando o livro segundo, capítulo 6, Vida Espírita, item 3, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. E na primeira parte toda, aí, nos 11 minutos da primeira parte, nós fizemos só 3 questões. Não tem problema, né? Não estamos aqui para apostar nenhuma corrida, porque as reflexões eram um pouco mais profundas. Agora nós vamos para a questão 248, mas antes disso, tem um comentário do Kardec da 247 ainda, que vale a pena ser dito um trechinho aqui, ó. Que os espíritos têm, né, uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Obviamente, quando se fala assim, o espírito pode ter essa capacidade. Voltamos àquele ponto, mas nem todos ainda desenvolveram essa capacidade. Então, pensemos em nós, encarnados. Pode uma pessoa fazer um concurso, testes, uma prova e acertar todas as questões, por exemplo, para entrar numa faculdade bastante concorrida de medicina, ou numa faculdade como o ITA, né? As faculdades de engenharia do ITA? Pode? Pode. Ah, então tá, se pode, pega aí uma criança de 2 anos e põe lá. Não, mas ele ainda não desenvolveu competência para isso. Ah, então pega alguém, né, já adulto. Bom, eu também não desenvolvi habilidade para essas funções. Então perceba que pode, é uma resposta correta. O espírito pode ter todas essas competências que eu acabei de falar aí, que o Kardec comenta na questão 247, né, após a resposta. Mas não quer dizer que todos já tenham desenvolvido essa competência. A questão 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Olha a nossa arrogância, né, de encarnados aqui, achando que a nossa forma de ver é, às vezes, a única, ou pelo menos a melhor. Claro que o Kardec não pergunta de forma arrogante, né? Ele está ali justamente tentando tirar tudo. Ele repete, inclusive, sempre os questionamentos. Mas só para dizer, né? Não, nós vemos, será que os espíritos vêm? Bom, primeiro que nós somos espíritos encarnados. E os espíritos livres da matéria, olha o que respondem para nós, né, a Pleiade do Espírito Verdade. Vem mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Então, claro, se nós somos capazes de ver apenas coisas materiais, né, sensíveis aos nossos olhos, caso haja luz para isso, os espíritos podem ver, inclusive, não tem barreira da matéria, eles podem olhar e ver dentro de nós. É o que acontece em muitas mediunidades, quando o espírito olha para o indivíduo ali adoecido, né, mediunidade de cura ou diagnóstica, que são coisas diferentes, e ele diz, olha, a pessoa está com um tumor, tal, porque o espírito é capaz de enxergar. Mas aqui eu vou fazer só uma observação. O fato de eu enxergar alguma coisa não quer dizer que eu entenda daquela coisa, eu posso enxergar. Então, se você pegar e ampliar no microscópio, nós também vamos enxergar alguma coisa. Se você olhar num equipamento de ultrassonografia ali, passar, a gente vai enxergar. Mas se o médico não fizer o laudo explicando o que é aquilo, a gente continua vendo e não entendendo. Então é o que às vezes acontece, né, com espíritos que, apesar de ver, não sabem o que fazer com aquela informação. Eu não entendo nada, por exemplo, da área de saúde. Então, se me fosse dada a condição de ver o indivíduo por dentro, pouca contribuição eu poderia dar, a não ser, né, se tivesse alguma coisa muito chamativa, eu acho que tem alguma coisa errada ali, mas o que está errado, não saberia dizer. Percebem como isso é importante nós entendermos? Não quer dizer que o espírito não veja, mas daí ele não tem informação para lidar com aquela... tudo que nós vemos, nós entendemos? Sabemos que não.
O espírito percebe os sons, agora mudamos da vista para a questão dos sons. Sim, e percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Isso é bem mais fácil até de explicar a questão do som. Num, apesar que acho que na questão da visão, a metáfora do microscópio, né, dos telescópios também é boa. A vista sozinha não, mas com a ajuda de um equipamento sim. No caso dos sons, a mesma coisa. Nós não conseguimos ouvir vários sons, não vou aqui entrar na explicação de decibéis, que os cachorros ouvem, por exemplo. Né? Sons que são, às vezes você está numa casa, de repente o cachorro já fica alerta, ninguém entende por quê, porque ele é capaz de ouvir sons muito mais do que nós, como o olfato deles é bem mais desenvolvido. Então, talvez por essa comparação, né, com os animais, a gente possa perceber que os espíritos libertos da matéria têm condição de ouvir sons com muita mais plenitude do que nós encarnados. Essa é a questão 249. Mas a 249A diz o seguinte: a faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser? Olha, né, aquela história da visão, que não precisa olhar, está em todo o ser. A resposta: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Então, ele não precisa dos olhos para ver enquanto espírito, nem dos ouvidos para ouvir. Está em todo o seu ser. E aqui eu vou fazer um contraponto negativo. A gente já falou disso até, a questão da dor, não é? Nós temos dor localizada também, né? Você fala assim, tá doendo esse lugar, tá doendo esse lugar. No espírito dói tudo. Aí você vai falar, mas dor, ele não é matéria. Veremos a seguir que é uma percepção da dor, não é? Ele de fato não tem matéria para doer ali, mas é uma memória da dor. Lembra que eu falei numa questão anterior? Se alguma coisa que nós comemos fez mal, né, passamos muito mal, quando alguém mostra isso, ou quando nós sentimos o cheiro disso, às vezes já embrulha o estômago, né? Quer dizer, já tem uma reação física, mas nós não comemos agora, mas nós temos uma memória disso. Assim é com o espírito. Então, a dor que ele sofreu, principalmente se aquela dor gerou nele grande, eu vou ser redundante aqui, mas grande sofrimento, né? Porque a dor gera sofrimentos diferentes em cada pessoa. E se no caso a dor gerou um impacto de sofrimento muito grande, uma revolta muito grande, ele pode ficar sentindo aquilo como se a memória dele repassasse isso. Um exemplo que eu dou num outro tipo de palestra do porquê adoecemos, que é o seguinte: às vezes você passou uma experiência ruim ali, ligou para o 0800, ficou uma hora tentando cancelar alguma coisa e isso deixou você nervoso, nervosa, né? Você se sentiu mal com aquilo. Bom, aí no final conseguiu o que queria ou não conseguiu depois de uma hora tentando. Vamos imaginar que não tenhamos conseguido. Passou, não é? A experiência já passou. Só que aí chega alguém, nós vamos contar para a pessoa. E quando nós contamos, nós ressentimos tudo aquilo. Aí amanhã vamos contar para outro e ressentimos. Jogamos todas as toxinas de novo no nosso organismo. É mais ou menos isso que acontece com os espíritos com relação às sensações. Eles ressentem aquilo que eles não estão mais vivendo. Bastante interessante essa percepção. Encerramos aqui a segunda parte do nosso estudo.